E para você ser vendedor de uma empresa, claro que eu estou falando de uma boa empresa. Estou falando de uma empresa que cuida seriamente da sua imagem, que cuida seriamente do seu mercado, que dá valor ao seu cliente, que não quer apenas vender hoje, mas que quer, entende, tem consciência de que tem que ter continuidade. Então, vamos lá. A primeira exigência é ética. Exatamente. Nós já falamos de ética aqui N vezes neste programa. N vezes. Já falamos que você tem que ser ético com você mesmo. Enfim, que a pior viagem que você pode fazer é você enganar clientes, né? Que a grande malandragem, entre aspas, a grande vantagem, o grande segredo é ser honesto. Por quê? Porque amanhã você está batendo na porta do cliente de novo. Seu Botelho, sou eu. E você precisa que o seu Botelho sorria para você. Diga, oh, que ótimo que você chegou. Entre, nós vamos fazer negócios novamente. Então, a exigência da ética é a primeira, a básica, indispensável. É lógico que para a empresa exigir que você seja ético, é evidente que ela é ética. Então, a primeira exigência é ética. A segunda é cultura. Por que precisa ser culto? Porque não há condições de você enfrentar as mudanças de conhecimentos, a riqueza de conhecimentos que hoje acontecem, a velocidade com que as coisas mudam, se você não tiver cultura. Se você não ler, se você não tiver o hábito de ler, com certeza você tem a dificuldade de acompanhar a mudança. Então, o que nós estamos dizendo? A empresa precisa de pessoas cultas, ou até como raciocinou aquela cervejaria. Eu preciso de pessoas cultas porque amanhã talvez ele tenha que ser gerente. Então nós temos aí duas primeiras exigências, ética e cultura. Terceira exigência hoje, talento. Não dá para a empresa admitir mais o cidadão que simplesmente é vendedor porque não tinha outra opção, mas que não tem realmente talento para vender. Todos nós temos talentos para fazer certas coisas e não temos talento para fazer outras. Aquilo que é fácil para mim, com certeza, pode ser difícil para você. Aquilo que é fácil para você, com toda certeza é difícil para mim. Há muitas coisas que nós não somos capazes de fazer. Tem que haver talento para vender. O que é talento para vender? É gostar de pessoas, é se autopoliciar, se autotreinar, ter prazer em vender, gostar de vender, sofrer quando não vende, porque fez um trabalho e não obteve resultado. Talento é ler o cliente com rapidez, é saber apresentar soluções de maneira inteligente, criativa, entusiasta. Talento está muito dentro do que você gosta de fazer. É maravilhoso quando você pode fazer o que você gosta. Se você gosta de vender, com certeza você tem talento para vender. A empresa não pode simplesmente continuar admitindo a pessoa que só vende porque não tinha outra opção. Porque essas pessoas, elas trabalham muito e vendem pouco. Elas não têm alegria, vibração. Elas são pobres de espírito, infelizmente. Quer dizer, é preciso talento. A quarta exigência é informatização. Não precisamos nem mais explicar isto, né? Hoje todos nós temos que estar informatizados. Não há outra alternativa. Isto é mais ou menos como quando eu comecei há 40 e tantos anos atrás. Se você não soubesse datilografia, você não tinha emprego. Porque era a exigência básica. Hoje a exigência básica é a informatização. Você tem que ter conhecimento de informática. Tem que ter. Porque você, muito provavelmente, com toda certeza, você vai ser obrigado a se comunicar via computação. Você vai ser obrigado a fazer coisas por computador. Você vai ser obrigado a ter controles. Você vai ser obrigado a receber e passar comunicações. Enfim, você vai ter que se comunicar com clientes. Enfim, não há possibilidade hoje nenhuma, de nenhuma profissão você hoje ter sucesso sem a informatização. Então já temos ética, cultura,
A terceira que é talento e a quarta que é informatização. A quinta é estudioso. Você tem que ser um estudioso de 3 coisas: dos seus produtos, dos produtos concorrentes, do mercado, aliás, de 4 coisas. Ia me esquecendo da mais importante, do cliente. Você tem que ser um estudioso permanente destas coisas. Você precisa se antecipar às ações dos concorrentes. Você tem que, se possível, saber antes, para não ser pego desprevenido, para não perder negócios porque o cliente tinha planejado alguma coisa e você não ficou sabendo. Então, nas salas de espera, quando a gente está ao lado de uma porção de vendedores, aqueles papos ali são importantíssimos para você ficar descobrindo o que vem aí pela frente. Você tem que ser um estudioso. Tem que ler sobre a sua profissão, né? Revistas, livros, enfim, você ser um estudioso. A outra exigência são idiomas. 2 idiomas. De preferência 2. Mas se você tiver 3, não vai te atrapalhar em nada. Agora, se você só tem 1, você pode correr o risco de perder um bom emprego, um bom trabalho para alguém que tenha 2 idiomas. O inglês hoje é o idioma universal. Ele é absolutamente necessário. E não venha me dizer que você não tem idade para aprender. Tem sim. É só você decidir. Lembra? O programa anterior? Autodesafio? É só você decidir. A maioria das empresas cada vez mais precisa do mercado externo. Você está careca de ouvir falar de informatização, aliás, de globalização. O que é isto? Você hoje está concorrendo com vendedores de empresas que estão em Hong Kong, Nova York, Paris, Roma, Frankfurt. Enfim, você está concorrendo com o mundo. Não é a sua empresa que está concorrendo, é você. Você ganha ou perde negócios. Você. Se o vendedor da outra empresa for mais competente que você, ele ganha de você. Quem concorre é você, não é a sua empresa. A próxima exigência: você tem que ser chefe de si mesmo. Você não pode esperar que você tenha, que a empresa pague alguém para dizer para você: você fez, você foi, você voltou, você visitou, você viu aquele pendente, você deu aquele atendimento, você... Não, o que é isso? Isso é tratamento de criança. Acredite, já aconteceu comigo. Acredite. Já saí com um vendedor que tinha esquecido a tabela de preço. Olha, acredite. É claro que minutos depois ele estava procurando outro emprego. Lógico. Como é que o cidadão pode fazer uma coisa dessas? Então, veja, você precisa, sem dúvida nenhuma, ser chefe de si mesmo. Até porque na sua vida você é chefe de si mesmo. Você é adulto, você paga suas contas, você administra você não fere os direitos dos outros. Enfim, você administra uma coisa muito mais difícil, que é a sua vida. Por que no trabalho tem que ter chefe? Por que precisa de um gerente de vendas para dizer qual é a sua meta? Você tem que ser a sua meta, já vimos isto. Você tem que ter a sua meta. Você tem que ter a sua meta de ganho. Não é o seu chefe que tem que dizer quanto é que você tem que ganhar. Não é a sua empresa que tem que decidir qual é o seu futuro. Quem decide isso, sempre decidiu e decidirá é você. Então, seja chefe de si mesmo. É muito caro pagar alguém para ser seu chefe. É muito caro. Empresa não pode ter custo. Ela precisa de adultos, pessoas sérias trabalhando. Então, mais uma exigência: você ser chefe de si mesmo. Outra exigência muito comum hoje: você não pode ir ao cliente para vender. Nós já vimos isso. Você tem que ir ao cliente para servir o cliente. Lembra-se, você é um gerador de lucros. Você não é mais um vendedor. Você tem que ir ao cliente preocupado em resolver o problema do cliente. Você tem que ter o mesmo espírito que o bom médico tem. Qual é? Curar o paciente. Que o bom advogado tem. Qual é? Resolver o problema do seu cliente. Que o psicólogo, o bom psicólogo, o psiquiatra tem. Qual é? Curar o seu paciente. O bom cirurgião. Enfim, todo bom profissional trabalha para o seu cliente, não para si mesmo. Não vá ao cliente para vender.
você vai criar tanta barreira, tanto problema, porque o cliente vai ter que se defender de você. Nós já vimos isso exaustivamente, mas hoje é uma exigência formidável, básica, das empresas que têm compreensão, consciência de que vender hoje é servir. Você tem que servir o seu cliente, não se servir dele. Então esta é uma exigência, é uma mentalidade diferente, é uma visão diferente. Não é para você se servir, não interessa o cliente comprar, interessa o cliente comprar sempre. Então esta é mais uma exigência. A penúltima, hábitos saudáveis. Não é possível vender numa tarde depois de comer uma feijoada e tomar uma cerveja, uma caipirinha. Isto é uma estupidez. Dá licença. Pô, sabe, você tem que ter hábitos saudáveis, disciplina. Você se lembra o que era ser jogador de futebol há 15 anos atrás? 10 anos atrás? Lembra? Era só saber jogar futebol. O que é hoje ser jogador de futebol? Outro dia tive a oportunidade de estar num hotel com um time de futebol. Estavam lá os jogadores lá na pré-temporada. Meu amigo, eles ficaram 3 horas em que eu estive no hotel, eles ficaram dentro de uma sala de musculação fazendo ginástica. A tarde toda. E a comida deles é uma comida estudada. Tudo é estudado. Quer dizer, é um sacrifício? Não, para quem gosta, não. Agora, para quem não gosta, deve ser. Então, hábitos saudáveis, dormir bem. E, finalmente, disciplina rígida. Rígida. Você tem que ter hábitos disciplinares. Você não pode brincar com o seu tempo. Você não pode brincar com o cliente. Você não pode brincar com o seu trabalho. Então vamos recapitular rapidamente estas exigências. Ético, culto, talentoso, informatizado, estudioso, 2 idiomas, chefe de si mesmo, ir ao cliente para servir o cliente e não para vender. Finalmente, hábitos saudáveis e disciplina rígida. Estas são as exigências. E não se esqueça, vamos terminar com aquele nosso slogan, como sempre, não é? Haja o que houver, aconteça o que acontecer, jamais duvide do seu sucesso.